Tudo certo, senhor? Tudo? Tudo. Todo mundo preso. Não temos outra opção por enquanto. Mas hoje eu trabalhei, fui tirar os pontos de uns pacientes. Tem bastante gente andando na rua, pelo que eu vi. Então, olá pessoal. Estou gravando agora uma nova versão da nossa aula que a gente teve quinta-feira passada, dia 26. A gente fez uma chamada de vídeo, né? E tivemos várias dificuldades, tivemos, né, alguns alunos que não conseguiram participar por conta de falta de internet, por falta de condições, e inclusive a maioria, né, foi e participou de uma chamada, de um momento desse pela primeira vez. Quem diz aí, né? Vamos escutar nosso colega. Teste, voz. Oi, Thiago, estamos te escutando. Alô? Ei, som esperma entrando. Eu nunca tinha mexido nesse negócio aqui. Agora tá certo. Outra dificuldade também que a gente teve, que aí foi eu caí numa fake news, né? Uma fake news que rodou que o Hangout tinha liberado a participação de mais de 250 pessoas por chamada. E aí eu me animei e tal, a gente foi lá, foi fazer, né? E aí a hora que chegou em 10 pessoas já não cabia mais ninguém. Aí tivemos que fazer várias coisas, né? Improvisou lá um outro aplicativo. Deu certo, mas alguns também tiveram dificuldade, né, Carlos? Então, na verdade, eu não conseguia, porque não quis entrar no app. Tava escrito lá que ia chamar a sala tá cheia. É o Carlos, que eu perguntei se ele conseguiu entrar. Bom, então o momento foi para a gente debater a nossa TDE 2, que foi a TDE de aprofundamento, né? A entrega havia sido dia 19, aí eu já tinha lido, retornado pro pessoal, né, com as minhas considerações, e aí a gente então pensou em fazer esse bate-papo, essa conversa para esclarecer algumas dúvidas e acertar um pouco mais o conteúdo, né? Então a atividade era a leitura da página 58 a 65 e da página 132 a 140 do livro do Neto, né? E assistir 2 vídeos do Klaus, um ele falando das forças produtivas e o outro das relações sociais de produção, e responder algumas questões que estavam lá elencadas, né? A primeira questão, então, que a gente debateu foi, considerando o texto e os vídeos, e especificamente o vídeo sobre as forças produtivas, explique qual a importância para a compreensão da realidade atual, ou seja, explique a importância das forças produtivas para compreendermos a realidade atual. Tá? Bom, a maioria dos grupos, e isso eu achei importante e, né, interessante, explicou um pouco o conceito de força produtiva, né, que a gente tinha lá na página 58, como vocês estão vendo aí, né? Então, o item começa aí, né? Forças produtivas, relações de produção e modo de produção. E aí, o Neto e o Braz, eles fazem aqui, né, uma explicação do que são essas forças produtivas. Então, a produção de bens, qualquer que seja ele, realiza através do processo de trabalho.
E aí, nesse processo de trabalho, envolve 3 componentes. Os meios de trabalho, tudo aquilo que o homem usa para trabalhar, que são as ferramentas. Os objetos de trabalho, que são as matérias naturais, né, ou já modificadas pela ação do homem, né, que são as matérias-primas. E a força de trabalho, né, que é a energia humana utilizada valendo-se dos meios do processo de trabalho, dos meios de trabalho, para transformar os objetos de trabalho em bens úteis, né? Então, o conjunto desses elementos designa por forças produtivas, tá? Então, essa aqui é a definição de força produtiva que o autor traz, que era o que era para ser entendido inicialmente, tá certo? Vamos ver aqui, então. Uma coisa interessante é que, nesse trecho aqui, ó, a capacidade dos homens operarem os meios de produção é a mais preciosa das forças produtivas. Afinal, os homens, que através do acúmulo de gerações, aperfeiçoam e inventam instrumentos de trabalho, descobrem novos objetos de trabalho, adquirem habilidades e conhecimento. Tá? Então, isso é a característica que a gente chama do desenvolvimento das forças produtivas. Então, o homem vai acumulando através de gerações, vai se aperfeiçoando, inventando novas formas de relacionar e de se relacionar com a natureza, e isso vai tendo um desenvolvimento das forças produtivas, tá certo? Esse desenvolvimento e esse acúmulo, ele é tão curioso que a gente teve lá na nossa chamada, né? 2 momentos bem interessantes em que o nível de desenvolvimento das forças produtivas foi tamanho assim, né? Que teve a presença divina, e em contrapartida também tivemos ali uma situação de uma pessoa longe, distante, meio na área rural, né? Vamos dar uma olhada nisso? Aí, tô arrumando o bagulho. Ah, malandro, aí sim, hein? Tamo escutando aí? Agora tô te vendo aqui, agora Francisco. sim. Ó, tem uma luz em mim, ó. Tá me ouvindo? Parece Deus. A internet é rural, viu? É a rádio, eu tô num sítio. Bom, depois desse momento aí, né? A gente tem que agora então explicar qual que é a importância das forças produtivas para entender a nossa realidade. No texto, a gente vai encontrar uma resposta simples e objetiva, tá? Que é a continuação aí da leitura, né? Na força de trabalho, o caráter histórico das forças produtivas revela-se de maneira privilegiada o crescimento da produtividade do trabalho, tá? Então esse é o ponto em que a gente tem que se centrar para entender exatamente por que as forças produtivas e entendê-las é importante para a nossa atualidade e para entender as relações, tá certo? Que é a produtividade do trabalho, né? Aí o Neto continua ali, né? Isto é, a obtenção de um produto maior com o emprego da mesma magnitude de trabalho. Então, se a gente pegar, por exemplo, a pessoa produzia, uma máquina produzia uma caneta, né? Vamos supor que mexia lá um mecanismo, uma caneta, certo? Então você tinha um dispêndio de trabalho e uma produção de uma caneta, certo? Com o desenvolvimento das forças produtivas, com os instrumentos e a tecnologia, com a própria força de trabalho desenvolvendo essa máquina, o que ocorre? Com o mesmo movimento, ou seja, com a mesma magnitude de trabalho, que é o que está ali, você produz agora 2 canetas. Então você puxa uma alavanca e saem 2 canetas. Lógico que é um exemplo bem simplificado, bem
tosco até, né? Mas ele ajuda a gente a entender um pouco como é que é esse mecanismo na realidade. Então, a produtividade seria o elemento-chave para entender a realidade a partir do conceito de forças produtivas. Professor, O que foi, Kelly? você tá me ouvindo? Acho que agora eu tirei o foninho aqui. Então, eu confesso que para mim não ficou claro ainda essa questão da relação produtiva para entender, tipo, para gente. Um efeito que fica mais fácil de enxergar na realidade é quando a gente juntar as forças produtivas com as relações sociais de produção. Mas isso eu vou explicar lá no final, né, porque é a terceira questão. Inclusive eu vou fazer um bônus aí, né, no vídeo, explicando umas outras coisinhas que inclusive eu iria explicar em sala, com certeza. Como aqui não tem lousa, eu vou improvisar um outro esquema aqui. E aí vou tentar fazer essa explicação. Posso passar para a próxima, então? Pode ir para a próxima, mas qual seria a resposta correta? Assim, você falou assim que não desconta ponto, todo mundo tentou evoluir. Mas qual seria a resposta correta? Se tivesse uma questão hoje que eu fosse responder ela sozinha, qual seria a resposta correta? Essencialmente, dentro do contexto do livro, a resposta seria a produtividade, né? Esse seria o ponto-chave aí a se explicar. Bom, a segunda questão que estava lá na TDE era a seguinte questão. Então, Neto e Braz afirmam, né, que as relações de distribuição são determinadas pelas relações de produção. Você concorda com essa afirmação? E explique por quê. Tá? Então vamos pegar a página 64 aqui, né? Vamos dar uma olhada. Então o que ele fala aqui, né? Ó, que quando se examina com cuidado a relação entre a produção e a distribuição, verifica-se que a repartição do produto social global está conectada ao regime de propriedade dos meios de produção fundamentais. Tá? Então aqui ele já explica e demonstra que tem relação. Tá certo? Por quê? Que se a gente pensar nas relações de produção, o que são as relações de produção? É exatamente onde está localizado os meios de produção fundamentais. É o regime de propriedade, certo? Então, nós temos aí um regime de propriedade que diferencia e separa proprietários dos meios de produção e não proprietários. E o produto social que se produz a partir deste regime vai ser distribuído conforme esses sujeitos se localizam, né? Então ele vai dar um exemplo aqui. Vamos continuar lendo. Se essa propriedade é coletiva, a repartição tende a ser igualitária, que foi o que ocorreu na comunidade primitiva. Se a propriedade é privada, tende a ser profundamente desigual, como nos modos de produção que se sucederam na comunidade primitiva. Então, o exame referido assim comprova que as relações de distribuição são determinadas pelas relações de produção. Tá? Uma questão bem tranquila, né? Não teve nenhuma grande dúvida. Então, né, essa aqui seria a resposta e as ponderações que devem ser feitas, né? Que é exatamente o que? A partir de onde você está na produção, é isso que vai determinar o que você vai receber como produto social. Beleza?
Vamos para a próxima. A questão 3, vamos ler. Considerando os conteúdos, sobretudo das páginas 132 a 140, faça uma reflexão sobre como as forças produtivas e as relações sociais de produção estão relacionadas à questão social. Bom, aí a gente já começa a entrar num terreno mais aprofundado, porque começa a conectar vários conteúdos, forças produtivas, relações sociais de produção e questão social, né? E essa conexão é importante de maneira bem significativa para o serviço social, porque nós estamos falando de questão social. Então, mas é um pouco mais complexo, né? Embora lá na aula a gente já estava talvez mais um pouco avançado, não teve tantas dúvidas, mas eu acredito que surgirão, né? Então vamos pensar aqui um pouco dentro do texto do Neto e do Brás. Então lá na página 133, como vocês podem observar aí, né? Vamos ver ali, né? Como vimos, com a acumulação de capital, eleva-se a composição orgânica. A proporção entre C torna-se muito maior que a de V. Esse conteúdo aqui vocês ainda não se aproximaram, né? A gente está dando uma adiantada nele, né? Mas só para vocês terem esse conhecimento, o C é o capital constante e o V é o capital variável, tá? E aí continuando. Isso significa que o avanço da acumulação faz com que, no desenvolvimento da produção capitalista, a demanda por máquinas, instrumentos, instalações, matérias e insumos seja maior que a demanda de força de trabalho. Então, voltando lá no conceito de forças produtivas. Forças produtivas o que era? Máquinas, instrumentos, instalações e força de trabalho. Certo? Bom, dentro desse contexto, né, o que nós temos o quê? Com o desenvolvimento do capitalismo, ou seja, com a sua acumulação, conforme ele já fala ali no início, nós temos uma demanda maior por C, que é capital constante, que é máquinas, instrumentos, instalações e matérias-primas. Então, na medida que o capital acumula, cresce, aumenta, ele demanda, o capital aumenta, acumula, ele demanda, ou seja, ele necessita mais de máquinas, instrumentos, instalações e matérias-primas e insumos. E, né, menor demanda por força de trabalho. Então vejam, isso é um componente importantíssimo para a gente entender questão social. Porque cada vez mais o capital necessita de máquinas e cada vez mais necessita menos de força de trabalho. Então é um processo que vai eliminando postos de trabalho, vai eliminando a necessidade de trabalhadores, vai estendendo a diferença entre trabalhadores mais remunerados e menos remunerados, né, aqueles mais qualificados e os menos qualificados. Então isso é um processo essencial, porque daí vai se desdobrar desemprego, de desemprego vai desdobrar violência, da violência vai desdobrar, ou também ainda do desemprego, né? Vai desdobrar questão de marginalidade, porque precisa sobreviver, então a pessoa sobrevive como? Ela vai encontrar talvez o tráfico como alternativa, ou até mesmo furtos e roubo, enfim, uma série de possibilidades aí que vão acirrar e vão intensificar a questão social. Então, na compreensão da questão social, esse entendimento é essencial, gente. Por quê? E aí a gente pensando lá na primeira questão, né? Qual é a característica principal das forças produtivas? Não é a produtividade? Então, cada vez mais se produz mercadorias em excesso, mas também produz pobreza em excesso,
produz uma série de problemas sociais em excesso. E essas duas coisas, ela em tese, teriam que se anular. Porque como é que você produz pobreza de um lado e riqueza do outro? A chave para a explicação disso são as relações sociais de produção. Beleza? Vamos então falar um pouco dos quadradinhos.